Que a graça de Cristo possa tocar a sua vida. Que bom estarmos aqui nesse tempo de reflexão, de meditação na Palavra de Deus. E é muito bom ter a sua companhia para juntos sermos iluminados pelo Espírito, aprendemos um pouco mais sobre a vida de Jesus e, consequentemente, temos a nossa vida, então, conformada à sua história, conformada à sua vida, conformada aos seus princípios. Desde já quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Estaremos durante esses próximos programas, durante essa semana, meditando então aqui no Evangelho de João, aprendendo um pouco sobre a pessoa de Cristo e então tendo a nossa vida conformada à pessoa dele. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe seria feito. Eu acho que é consenso, de todos aqueles que leem as palavras que João escreveu aqui no seu evangelho no final do primeiro século da era cristã, provavelmente 95 depois de Cristo. É consenso nosso quando lemos essas palavras, imediatamente já lembramos de um outro texto. É como que se João aqui usasse uma senha, o cabeçalho de um outro livro para nos trazer à memória um pouco a respeito de quem é Jesus. E quando a gente lê aqui o Evangelho de João, capítulo 1, a gente logo lembra de Gênesis, não é verdade? No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas paravam sobre o abismo e o Espírito de Deus então estava ali parando sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. É tão interessante perceber que João vai dizer para mim e para você, interpretando as palavras escritas ali por Moisés, que essa palavra que cria todas as coisas, essa palavra que dá sentido a todas as coisas, essa palavra que dá propósito, que sustenta todas as coisas, ela só pode ser o próprio Senhor Jesus Cristo. João vai dizer para nós que se a palavra de Deus ela tem poder para criar, ela tem poder para sustentar, ela tem poder para dar sentido a todas as coisas, então essa palavra não é apenas o vocábulo ou a expressão do fonema de Deus. Não, essa palavra é uma pessoa, porque ela tem as mesmas competências que Deus tem. Só Deus é capaz de criar, só Deus é capaz de sustentar, dar sentido e propósito a tudo que Ele mesmo criou. E o texto está dizendo para nós então que se essa palavra cria, se essa palavra dá sentido, se essa palavra sustenta tudo, então essa palavra é o próprio Jesus. O texto vai dizer que no princípio Ele estava com Deus e Ele era Deus, Ele era Deus. Mas nós não apenas aprendemos sobre a divindade de Cristo aqui. É tão interessante nós pensarmos o contexto histórico em que esse livro foi escrito. Nós precisamos lembrar que no final do primeiro século da era cristã, a igreja estava sendo invadida por uma heresia que nós conhecemos hoje como gnosticismo. Talvez ainda ele não estivesse assim perfeitamente formado nas suas muitas definições, mas já um protótipo dessa heresia estava entrando na igreja. E basicamente no que se fundamentava essa heresia, no que se fundamentava esse pensamento. Então os gnósticos, ou essa seita, costumava dizer o seguinte, que o universo é dirigido por um logos, é dirigido por uma sabedoria maior. E nenhum de nós pode, de fato, ter contato com esse logos, pode ter contato com essa sabedoria maior. Mas nós podemos, então, por outros meios, acabarmos conhecendo-a. Nós podemos ter contato, através da palavra de Deus, com um conhecimento místico. Não necessariamente o conhecimento que está aqui escrito nas páginas das Sagradas Escrituras. Os gnósticos diziam que havia um conhecimento obscuro que só as pessoas pneumáticas, só os espirituais poderiam experimentar. E então, uma vez que eles não podiam ter acesso direto ao Logos, eles podiam conhecer um pouco mais do Logos por meio desse conhecimento espiritualizante, por meio desse conhecimento escrito nas entrelinhas das Sagradas Escrituras. E então eles buscavam esse conhecimento por meio de atividades espirituais diferenciadas, meio estranhas, meio místicas, para que eles pudessem então ter contato com esse conhecimento, uma vez que o Logos não poderia ser conhecido definitivamente. Para os gnósticos, o Logos, o fator que
coordenava toda a existência, que dava sentido a toda ela, era esse Logos, né? E é engraçado que João, o evangelista, então, ele vai tomar essa palavra do meio desse contexto herético, do meio desse contexto confuso, e ele vai dizer para mim e para você que Jesus Cristo é o Logos, que aquilo que os gnósticos chamavam de impessoal e que só poderia ser alcançado através de um conhecimento místico, né, de atividades místicas, João vai dizer não, Jesus Cristo é esse Logos. O Logos não é um ser impessoal e ele também não está inacessível. Pelo contrário, João vai dizer depois para nós que o Logos, o Verbo, se fez carne e ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus é aquele que ele veio a nós, né? Diferente do que os gnósticos diziam, que o Logos não poderia ser alcançado, João vai dizer, não, o Logos pode ser alcançado. Ele tanto pode ser alcançado que ele veio a nós. E não é necessário, né, um conhecimento místico para se conhecer algo a respeito do Logos. Não. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 1, João vai dizer que aquilo que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, né, aquilo que nós andamos com ele pessoalmente, ele diz que é disso que nós testificamos, a palavra da vida que esteve entre nós. Então não é necessário, né, um conhecimento espetacular, né, atividades místicas para que a gente possa conhecer Jesus. Não, Jesus era uma pessoa real, uma pessoa verdadeira que poderia ser tocada, poderia ser vista, era possível se comunicar com ele. Ele não está longe de nós, diferente do que os gnósticos diziam. Jesus não é um ser distante que se alcança por meio de um conhecimento, né, espiritualizante. Não, Jesus é presente. Ele é aquele que governa o universo, ele é aquele que coordena a criação, ele é aquele que coordena todas as coisas, dá sentido a tudo e através dele nós podemos compreender de forma sensata a vida, podemos compreender de forma sensata a nós mesmos, as pessoas com quem nos relacionamos, o restante da criação. Jesus é essa pessoa. Então ele não está distante de nós, ele está próximo, ele veio a nós. Não é preciso algo místico para o conhecê-lo, não. A experiência de vida real nos faz conhecer, nos faz perceber um pouco sobre a realidade de quem é Jesus. É verdade que o conhecimento salvador de quem Cristo é, a sua identidade como Filho de Deus, nos é dada por meio da ação do Espírito Santo na palavra. Mas não é um conhecimento escondido nas páginas das Escrituras, não. É um conhecimento que está disponível a todo aquele que deseja, de fato, buscar conhecer a Cristo nas páginas da Bíblia Sagrada. E isso é tão interessante porque todos nós vamos buscar para a nossa vida um fator regulador. Todos nós vamos buscar um crivo pelo qual nós vamos conhecer e entender a realidade. Para os gnósticos, o crivo que os levava a entender a realidade era o Logos, era um conhecimento experiencial, né? Um conhecimento místico. Para os gnósticos era isso. Para os ateus, o fator determinante para a compreensão da realidade é o racionalismo, é a razão. As pessoas buscam por meio do intelecto e tão somente ele, né, por meio do advento científico, pelo método empírico, eles buscam compreender toda a realidade. Assim como as pessoas que vivem hoje no nosso tempo, né, nós chamamos dos pós-modernos, né? Os pós-modernos buscam compreender a realidade através do que sentem. Eles buscam por meio da sensação, né? O que eu sinto é o que é real. Então a realidade se percebe através do instinto, através dos sentidos, dos sentimentos. Por isso é tão necessário potencializá-los. Mas o cristão é aquele que ele tem como crivo para a compreensão da realidade a pessoa de Jesus Cristo. É através da pessoa de Cristo que nós compreendemos a Deus, nós compreendemos quem Deus é. Cristo nos faz compreender o Pai, mas Cristo não apenas nos faz compreender o Pai, Cristo nos faz compreender-nos a nós mesmos, né? É tão interessante, porque até o conhecimento de nós precisa ser mediado por Jesus. Citando aqui as palavras de um pastor que eu gosto muito, Guilherme de Carvalho, o Guilherme diz que normalmente nós conseguimos entender claramente, né, a mediação de Jesus com o mundo externo, nós conseguimos entender que só é possível compreender a criação
através da mediação de Jesus. Nós até conseguimos entender que só é possível conhecermos, né, o Pai através da mediação do Filho, mas muitas vezes nós não conseguimos entender que nós só podemos conhecer a nós mesmos pela mediação de Jesus. Então, Jesus é esse ponto no qual nós nos reportamos, é essa pessoa, na verdade, para a qual nós nos voltamos para que possamos compreender o Pai, para que possamos compreender a nós mesmos, o mundo e tudo aquilo que foi criado. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Jesus é esse verbo que veio a nós, né? Ele é aquele que dá sentido, propósito, ele é aquele que sustenta todas as coisas. Jesus é aquele que dá sentido à minha vida e à sua. Mas Jesus também é aquele pelo qual nós podemos compreender toda a realidade. Deixo com você o nosso telefone, o telefone da Paz, 3429-9550 e o nosso site redesuper.com.br, através do qual você pode acompanhar as nossas programações ao vivo e também os programas as quais você já perdeu. E o nosso convite para você participar conosco do culto Cristo Vivo aos domingos, às 20h30. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.